enfim. São esses os conventos. A fonte é um livro, deixa eu botar aqui um ocultar. A fonte é um livro sobre conventos, um livro francês sobre conventos. Aqui nós temos, tira os dominicanos e entram os franciscanos, até 1300 também. Aumenta ainda mais, né? Vocês podem notar que o número de conventos franciscanos é bem maior do que o número de conventos dominicanos. É muito curioso, porque existe um convento de São Miguel, São Michel, no Monte Saint-Michel, na França, e eu descobri uma curiosidade. O Monte Saint-Michel da França e o Monte Saint-Michael da Inglaterra estão em linha reta com Roma, com o Vaticano. Eles são alinhados com o Vaticano. E eu descobri isso depois que eu tive lá no Sul, pesquisando as missões jesuíticas, e nessas missões, então, deu para notar. Deu para notar, não. Há lá um consenso de que eles construíam as missões alinhadas, caminhando-se sempre numa direção, ou nascente ou poente, dependendo do local, você estava na determinada missão jesuítica. Mas aí, então, os franciscanos, um número bem maior do que os dominicanos. E aí eu mostrava, então, as coisas existentes num mosteiro. Esse aí é o mosteiro de Sangal, hoje está na Suíça, e nós temos aí, então, repare, lá em cima à esquerda, cocheira, depois servidão, ovelhas, porcos, cabras, éguas, vacas. Nós temos, embaixo à direita, depósito de grãos, tonelaria para fazer barris, local para secar as frutas, moinho, destilaria, lá para cima, local para os cavalos dos criados, escola, sempre tem uma escola junto, residência do abade, sala de sangria. Até o pessoal na sala me perguntou o que era a sala de sangria. Sala de sangria não é aquela sangria de botar vinho vagabundo com água e frutinha, não. Tem alguém querendo entrar? Miriam entrou? Entrei, só que eu fui por 8h30, calma aí. Bem, porque agora que apareceu aqui a mensagem. Então, sala de sangria estava ligado a curas, né? Eram sangrias para cura. Residência do médico, jardim de plantas medicinais, hospital e vai por aí. Na parte central, você tem, então, o claustro, você tem o capítulo, você tem a igreja, que está aí no slide em azul, com os diversos altares e com a cripta, né? Muito bem. Galinheiro, ganceiro, se é que existe isso, ganceiro, uma horta, casa do jardineiro para cuidar da horta, enfim. E aqui, então, nós temos uma planta bem aproximada, fotografada. Aliás, todos os slides que vocês vão ver são fotos do autor. Então, aí eu quero... Esse aí é o cloister, e sobre ele o professor Filgueiras o conhece muito mais do que eu. Eu vou falar algumas coisas. Lá, está mostrando lá que beleza. Livro do cloister. E, então, nós temos ali o hall românico, a entrada, depois
o hall gótico, e tem diversas locais, diversas coisas aí dentro. E o interessante do cloisters, ele tem 2 claustros, a arquitetura conventual, a vida toda se desenvolve em torno das atividades no claustro. Ele tem o claustro de St. e tem o claustro de Kiksha. Eu não sei se esse nome se fala assim. Tenho minhas dúvidas. Mas foi desmontado na França e montado aí. O Cloisters fica em Nova York e acabei de dizer, né? O Cloisters é um mosteiro que faz parte da mostra do MET, Metropolitan Museum of Art. Só que ele não tem nada a ver com o MET em si, geograficamente. O MET fica lá em frente ao Central Park e ele fica na beira do Rio Hudson, numa localidade à beira do Rio Hudson. E, por favor, você consegue alcançar uma água para mim? E aí, então, você tem esse mosteiro, uma réplica para exposições da Idade Média, parte do Metropolitan, digamos assim, um campus avançado do Metropolitan, uma parte destacada do Metropolitan. Eu tomei a liberdade de compilar alguns dados sobre o Cloister. Os edifícios do Cloister foram remontados a partir de 4 claustros: Tusha, St. Bonifon e Tri, que foram adquiridos pelo escultor e marchand americano George Gray Barnard na França antes de 1913 e foram levados para Nova York. A coleção de Barnard foi comprada para o museu pelo financista e filântropo Rockefeller Jr. O Met Cloister, faltou um S ali, Met Cloisters, se situa em uma pequena elevação e o edifício externo, que não é aberto à visitação, é do século XX. Vai aparecer aí nas fotos. Sua arquitetura se inspira em uma igreja do século XIII em Saint-Géraud, em Mosepron, na França. Foi projetado e sua construção acompanhada por Charles Collins. Obrigado, meu. Rockefeller seguiu de perto a construção do edifício, o que incomodava bastante os construtores. O Met Cloister se configura e mostra a arquitetura retirada das 4 abadias francesas citadas, que entre 1934 e 1939 foram transportadas e reconstituídas integradas a novos edifícios num projeto supervisionado por Collins, no topo rochoso da colina. Arquitetos e construtores mantiveram e buscaram tanto mostrar o papel da topografia na vida conventual, quanto fornecer a vista panorâmica do rio Hudson. A construção do exterior começou em 1935. Cantaria de calvário e granito inclui 4 janelas góticas do refeitório e 9 arcadas do Mosteiro de Sã. A cúpula da capela foi difícil de ser remontada na área planejada. Eles não conseguiram acertar a cúpula da capela direito. Tiveram que fazer, aspas, uma coxambraçãozinha para ela conseguir ficar no local. A elevação leste contém 9 arcadas do priorado beneditino. Eu mostrei lá na sala de aula outro dia essa questão do priorado de Froville, 4 janelas góticas francesas do mosteiro dominicano de Sã. Então, aí, uma ilustração. Professor, só gostaria de falar, professor Figueiras?
Não, doutor, você está falando tão bem. Não, mas é porque o senhor viu música Sim. medieval lá. Como é que é isso, professor? Vai falando enquanto eu vou mostrando aqui. Eles têm duas curiosidades. Nos claustros, cultivam plantas cultivadas na Idade Média. São perfeccionistas nisso. E mantêm um conjunto musical, o New York Pro Música, que toca músicas medievais em réplicas de instrumentos antigos, e o pessoal se veste com réplicas de roupas medievais. É muito bonito o espetáculo. Deve ser mesmo, fantástico. E para quem estava na sala, Miriam, Cat, etc., repara aqui, à direita em cima, nessa foto da direita em cima, a gente tem o claustro que fica, que eu não chamei atenção na sala. Passou tão rápido e eu não mostrei. Tudo isso foi desmontado de 4 mosteiros lá na... Cadê? Eu tenho que me achar aqui. 4 mosteiros na França, 4 conventos na França, para serem remontados aí em Nova York. Sem dúvida. Uma coisa interessante, nesse claustro que você está mostrando aí, veja que as colunas foram trazidas da Europa, são originais. Mas os arcos são modernos. Olha como a pedra está bem cortada. É verdade, é de bem diferente. Exatamente. Bem diferente. Uma adaptação. Uma adaptação, é verdade. Aqui já é o segundo claustro que mais nos interessa. Esse aqui é que tem os jardins. Aí estavam bastante maltratados por causa do inverno. Nós estivemos lá até num dia de temperatura negativa. E aqui à esquerda, embaixo, uma das abóbadas que foram remontadas aí em Nova York. Uma outra vista, o Jardim Central com o chafariz. Outro panorama. Lá dentro, gente, essa foto da direita, por exemplo, a gente pode pensar, o Dalton não consegue fotografar melhor isso, não. Lá dentro é muito difícil, porque essa não é a luz natural. Da esquerda é uma luz natural porque você está, vamos dizer assim, num dos deambulatórios por onde eles dão voltas rezando e dizendo as orações do dia. A da direita, não, isso tudo é na penumbra. Eu chamei a atenção na sala de que vou chamar a atenção, lembrar vocês aqui agora, novamente, que estamos falando de construções que do tempo da Idade Média, que não tinha, evidentemente, luz elétrica. E lá eles tentam deixar tudo à luz natural e à luz elétrica muito baixinha. Só falta mesmo o bruxuleante da chama. A chama sempre fica crepitando um pouco e essa luz aí é mais fixa. Mas é muito difícil, muito chato fotografar lá dentro. Ou explode o flash, fica tudo branco, ou fica uma foto meio ruim como essa que vocês estão vendo aí. Essa aqui é uma foto que eu gosto muito. É uma foto até que está no nosso site, do grupo de pesquisas, porque mostra ali, em primeiro plano, a pedra-chave dessa abóbada de arestas. Tudo lá, hein, gente? Quando sair de lá, eu aviso. Outra foto que ficou muito ruim, isso é nessa onde eu falei que a cúpula foi dificílimo de se ajustar. Então, isso aqui seria um arco cruzeiro. Outro arco remontado lá. O acesso, o pórtico, remontado lá também. E à esquerda,
a galeria de acesso. Hoje eu não poderia voltar lá, porque como eu estou na cadeira de rodas, não teria como subir essas ladeiras, essas escadas. Embora possa ser que no edifício novo tenha elevador. Atualmente tem, porque é um edifício de muitos andares. Bem, aí então nós temos os conventos tombados pelo patrimônio aqui em sua distribuição no Brasil. São Paulo nós temos 3, Rio de Janeiro 6, Espírito Santo 1, Minas 2, Bahia 13, Sergipe 2, Alagoas 1, Pernambuco 12 e Paraíba 1. A fonte foi a Maria Elisa Carrazone, através do Guia dos Bens Tombados do IFAM. E aqui ali, essa lista, eu não vou, evidentemente, não vou gastar o tempo de vocês lendo o nome deles, mas chama atenção para os que estão em branco. No Cabo de Santo Agostinho, o Convento Carmelita, Igreja de Santo Antônio, Convento e Igreja de Santo Antônio, em Igaraçu e em Pojuca, Convento e Igreja de Santa Teresa do Rio de Janeiro, Convento e Igreja de Santo Antônio e Mosteiro e Igreja de São Bento aqui no Rio. Esses, particularmente, nós vamos trabalhar com eles. Convém mostrar, sobretudo aos estudantes, o que o programa arquitetônico, o que tem que ter dentro de um convento ou mosteiro. É evidente, claro, a igreja, o altar-mor, o presbitério, os altares laterais, colaterais, inclusive, chama a atenção ali aquele SS, significa Capela do Santíssimo Sacramento, sacristia, lavatórios, púlpitos, confessionário, coro dos monges, hospital e enfermaria, claustro, pátio e cemitério, armário, sala capitular, batistério, a reitoria e o colégio, campanário, as celas ou dormitórios dos monges, que se chamam celas, latrinas e banhos, sempre, a não ser nos conventos modernos. Eu tenho a impressão que São Bento de São Paulo, como é a Art Deco, ele já tem o conforto do banheiro dentro do quarto, uma suíte dentro da cela. Locutório, um lugar para a área de convívio, escritório e biblioteca, sala dos novícios, calefatório. Eu encontrei só um na América do Sul. Vou explicar o que é um lugar onde botava-se muita lenha e fazia-se um fogo muito forte que aquecia a pedra, que por sua vez aquecia a água. E essa água transformava em vapor, ia por dutos de pedra e saía o vaporzinho nas celas. Eu encontrei isso no Rio Grande do Sul, numa missão jesuítica lá no Rio Grande do Sul, onde não era exatamente um claustro, mas deu para notar o que era o calefatório. Não é um convento, melhor dizendo, mas deu para notar o calefatório. Refeitório dos monges, púlpito de leitura no refeitório, cozinha e dispensa, armazém e paióis, fumeiros para fumar. Oi, Virgínia, seja bem-vinda, querida. Desculpe. Virgínia foi a minha ex-aluna no pós-graduação da PUC e há pouco tempo tive um grande prazer de ser banca no mundo da graduação. Mais uma vez, parabéns, Virgínia. Foi excelente o seu trabalho. Púlpito de leitura, cozinha e dispensa, armazém, paióis, fumeiros para defumar a carne, as carnes, né?
porta e açougue, açougue beneditino, por exemplo, no Rio Amapá, onde hoje passa a rua, adega, cavalariças de cheiros, alojamentos serviçais, artes e ofícios e hospício. Vale dizer que, repetir para a palavra hospício não é casada de noite, não, é casada de noite. O hospício aqui queria estar hospedaria. Rio Preto, por exemplo, tem hoje o hospício da Terra Santa. Então, funcionava da seguinte maneira: a pessoa pagava uma joia e comprava um título do hospício. Quando ele viajava para aquela localidade, tem o hospício em Parará, ainda hoje, tem o hospício na Parará, excelentemente guardado até hoje, está em excelentes condições. E então a pessoa viajava, chegava lá, pagava com o seu irmão da Terra Santa, daria a minha carta. Levava uma carta, onde atestava aquele irmão e entrava para se hospedar de graça numa cela do hospício, num quarto do hospício. Bem, o primeiro recolhimento no Brasil foi de 1576, o pedido de convento Salvador 1644, o convento de Bezerro, convento de recolhimento de estruturas semelhantes, muitos conventos. Convento tinha terremoto. Também chamado como recolhimento, para quem não tinha feito os votos, pobreza, castidade e obediência. Para alguns autores, o termo convento era usado para o edifício dentro do centro urbano. Já a denominação mosteiro era para edificações construídas fora das cidades. Conventos e mosteiros também diferem basicamente em constituição e organização interna. A hierarquia dos mosteiros beneditinos é titulada por um superior eleito e, dependendo da categoria do mosteiro, pode ser exercida por um abade ou por um prior. O abade, digno de presidir ao mosteiro, deve lembrar-se sempre daquilo que é chamado e reconhecer pelas ações ao nome de superior. Essa conferência, na verdade, nasceu porque a minha turma de estereotomia e o meu grupo de pesquisas, nós iremos todos a uma visita na Fortaleza de Santa Cruz, no dia 6 de maio. E também pedi uma visita ao Mosteiro de São Bento, para que pudessem ver a estereotomia. E o que aconteceu é que o Dom Mauro, que é o nosso contato, eu fui professor lá daquela casa muitos anos, da pós-graduação lá, o Dom Mauro falou: olha, professor, realmente mulher não entra. Eu pedi com todo jeitinho, uma exceção. Eu, se fosse o senhor, não teria muitas esperanças. Eu vou falar com o abade, mas não tenho esperança. E nunca mais voltou resposta, também nunca mais pedi. Então, eu quis montar uma palestra, uma aula sobre a arquitetura conventual, sobretudo para mostrar o que nós temos aqui no Rio de Janeiro em arquitetura conventual, o Mosteiro de São Bento. Essas palavras que eu li, acabei de ler aqui agora, são palavras da regra de São Bento. A regra de São Bento, para quem não sabe, é um livro, e esse livro diz tudo o que um beneditino pode e o que não pode fazer. Como o nome está dizendo, regra de São Bento. Que preceitua a pobreza, castidade e obediência, a oração e o trabalho. Promove ainda a hospedagem de peregrinos. Aqui no Rio tem a Casa de Emaús, que é um hospício.
viajantes nos mosteiros, bem como assistência aos pobres e a promoção do ensino. O cargo de abade é vitalício, mas acho que hoje em dia poucos ficam até morrer. Eles pedem resignação, né? O cargo de abade é vitalício, a semelhança do bispo diocesano. Após 75 anos, ele se resigna e é eleito outro abade por voto direto dos integrantes da comunidade. Duas outras funções importantes na comunidade são a de prior e subprior. Já no convento franciscano, existem figuras do guardião, do reitor e do porteiro. Vou colocar o tempo de verbo certo. Existiam figuras do guardião, reitor e porteiro. As decisões são democráticas, fraternais, mas obediência é um voto. Então, a palavra do superior, do reitor, é o que vai. Se resolver falar assim, o professor Dalto está usando camisa vermelha, não adianta todo mundo falar que é rosa. Ele falou que é vermelha, é vermelha. As decisões são democráticas, fraternais, mas obediência é um voto. Há outros cargos, como o de hortelão, animador fraterno. Eu sempre brinco até que animador fraterno significa bobo da corte, né? Então, começando aí, eu quero fazer só um parênteses aqui, falando do Mosteiro de São Bento, já vamos chegar a ele. A vida dentro do Mosteiro de São Bento é bastante monárquica. Funciona como uma monarquia. Até onde o abade senta é uma estala igual a um trono, vocês verão aqui. Então, é uma coisa que realmente funciona, todos se vestem iguais, o abade não usa coroa, nem estola de pele, mas é realmente uma estrutura muito, muito, muito diferente da, vamos dizer assim, da que nós estamos acostumados a viver e da que nós vivemos. Professor, quer falar alguma coisa até aqui? William? Só uma coisinha, você esqueceu a botica. A botica, é verdade. E o herbanário, que aqueles caras faziam sempre umas ervinhas para poder fumar e fazer os desenhos, tá? Faziam umas alquimiazinhas. Isso, para poder ver os bichinhos dos livrinhos. Então, tinha umas ervinhas. Uma foto, depois eu vou procurar para botar aqui. Vou anotar isso, William, importantíssimo. Sim, porque essas ervinhas eles usavam para desenhar. Eles fumavam, viam os diabinhos e faziam as ilustrações. Eles sempre estavam ligados, igual o Hierônimos Bosch, para ter aquelas visões. O convento carmelita de Salvador tem no muro, o muro do convento é de pedra altíssimo, de estereotomia também. E lá tem uma passagenzinha de 10 por 10, mais ou menos, de onde passavam as poções mágicas, vamos chamar assim. Isso, e os chazinhos, para poder ligar. As druidas faziam e vendiam ali. E tinha também, em conventos, em claustros e mosteiros na Europa, também tinha anexo à destilaria, eu mostrei em Sangal a destilaria, o local de fermentação para fazer cerveja. Hoje está muito comum, né? Depois que a cerveja, aí sim, democratizou, porque você pode fazer cerveja em casa hoje, muito comum dizer, não, os padres não sei das quantas, os frades, os monges, faziam cerveja desde não sei quanto. Hoje está bem na moda isso. Bom, Convento de Santo Antônio de Pojuca, fundado por Frei Leonardo de Jesus, e a gente pode ver aí, eu não tenho como mostrar, não tenho como mostrar desenhando,
nem apontando, mas temos aí os cunhais de pedra, a cimalha real com frontão lá em cima, toda essa parte em arcos sustentando o coro da igreja, e lá no fundo também você tem as pedras formando o canto, a cantaria. Aí, aspectos internos do claustro, andar em cima do andar de baixo e embaixo do andar de cima, que ala mais mal preparada que eu fiz, né? Em cima o andar de baixo e embaixo o andar de cima. Que professor sou eu, meu pai? Tem que inverter isso. Os andares com as galerias. Nessas galerias, antigamente, eles enterravam, no Mosteiro de São Bento, ainda enterram seus mortos. E é muito bonitinho, uma gracinha esse de Pojuca, é um mimo realmente, mas não tem mais jardim pujante, foi todo colocado ali com cerâmica e tem tábuas. E eu sempre falo o seguinte, eu estou falando, a Virgínia está ficando toda, como se fala, arrepiada lá, porque isso é na terra dela. Eu sempre falo, só um minuto, professor. Não, tudo bem. Eu sempre falo que a indústria da construção quer muito, mas não é só por causa do terreno que os mosteiros e conventos têm. Querem muito, sobretudo, pelo desmonte, porque são tábuas. Esse piso que vocês estão vendo aí, nas galerias de cima, que está embaixo do slide, são tábuas de 8, 10 centímetros. Então, isso não tem preço. Vale mais que ouro, né? Hoje em dia. Uhum. Por favor. Eu queria dar um palpite, puxando a sardinha para o meu lado, já que eu sou químico, que no mosteiro onde hoje está o Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia, que era um mosteiro feminino, né, e as monjas se recusaram a viver no Brasil depois da independência. Então, voltaram todas para Portugal. E lá, na Botica, trabalhou o Manuel Joaquim Henriques de Paiva. Foi a primeira pessoa a usar a palavra química no título de um livro que ele publicou no final do século XVIII, ainda em Portugal. Achei interessante. E na Bahia, no Colégio dos Jesuítas, ao lado da Sé, da Bahia, lá era o Colégio dos Jesuítas, e eles faziam lá a famosa Triaga Brasílica, que ficou a receita, ficou tudo, a documentação está salva no Arquivo Geral dos Jesuítas no Vaticano, que o que tinha aqui foi destruído quando eles foram expulsos. Então, essa Triaga Brasílica era chamada um remédio estupendo. Tinha 78 ingredientes. Ou seja, eles atiravam para todo lado, né, na esperança de que um ingrediente curaria uma determinada doença. Então, você toma tudo e se cura desse jeito. Agora, o irônico da história é que o prédio que era o Colégio dos Jesuítas acabou sendo a sede da primeira escola de medicina do Brasil, na Bahia. E hoje é um museu maravilhoso, Museu da Medicina, lá em Salvador, uma coisa fantástica. Então, essa tradição da ligação dos mosteiros e conventos com a curação de doenças, de certa maneira, se manteve. Desculpe, porque... Imagina, professor, o senhor é sempre bem-vindo e eu sempre aprendo com o senhor. É isso. O senhor e o William, na minha vida, nossa mãe. Muito bem. Opa, estou apertando no computador errado. Não pode passar, né? Muito bem. Aqui, então, nós temos mais alguns detalhes do claustro. Em cima, a parte do passadiço. Reparem esse madeiramento de telhado. É peça, gente, de 40 centímetros de largura. Peça maciça de 40, nem cupim dá conta de roer aquilo. Virou ferro, de tão tá caiado, tá com cal branca em cima, mas é uma coisa realmente
muito forte, né? E embaixo as colunas no passadiço ali da parte onde ficavam os túmulos. Há dois slides aqui que são bastante curiosos, né? O de cima, onde à direita, à esquerda é o coro e a coluna do coro, um pedaço de pedra lapidada, lixada, esculpida, monumental, altíssima, para sustentar aquele coro que é posterior. Aquele abalaustrada lá em cima é posterior. E ali à direita, então, nós temos, eu sempre que eu gosto de mostrar esse slide, porque mostra para os alunos de onde vem a palavra sacada, que deriva de balcão sacado, que está para fora. O balcão poderia ser entalado ali no meio do vão, uma gradezinha, ou sacado se ele estivesse sobre aqueles dois apoios, aquelas duas mísulas, aquelas duas mãos ali, sustentando espécie de mão francesa, né? Sustentando o balcão ali para cima. E aqui embaixo eu vou pedir ao professor Filgueiras, que fala latim melhor que português, que, por favor... Doutor, você não pode falar mentira, viu? A tradução, por favor, traduza. A tradução está perfeita. A tradução está perfeita. Venite ad me homines, venham a mim todos, qui laboratis, que trabalham, né? que trabalhais, et ego reficiam vos, e eu refarei-vos. Restaurarei, tá bom. Perfeita a tradução. É um latim muito punga, né? Muito vagabundo. Isso aí está pintado na parede do refeitório franciscano de Pojuca. E 1785 é a data. E eu sempre falo para os meus alunos a origem até da palavra restaurante, que vem de restaurar-se. Claro. Restaurar a sua saúde, se você está faminto. Muito bem. Aí, 3 fotos em cima, uma cela, com uma cama moderna, evidentemente. Aqui, um arranque de escada no meio. E à direita, a Capela das Relíquias, bem tímida, bem simplóriazinha. Um detalhe do piso. E aqui, à direita, embaixo, nós temos o que está de chinelinho, de sandália à esquerda, é o motorista, seu Adélio, que me levou lá. O da direita é um jardineiro. E no meio, o único frade, o último frade franciscano, frei franciscano, que morava lá. Ele já era velhinho há 10, 15 anos atrás. Hoje, talvez já tenha até falecido, coitadinho. Então, num convento inteiro, como esse de Pojuca, só tinha um franciscano, frei franciscano, morando lá. Passamos, então, ao conjunto de Nossa Senhora do Carmo, em Cachoeira, na Bahia. A gente fala conjunto porque é junto da Ordem Terceira. E aqui vocês vão ter uma ideia. Eu vou acelerar um pouquinho para não ocupar muito a tarde de vocês. Mais uma vista frontal, na rua frontal, aqui em frente ao conjunto do convento. Aqui do lado fica a Ordem Terceira e aqui o claustro da Casa de Oração da Ordem Terceira. Um claustro também. Como vocês estão vendo, imagens desse claustro. O professor Filgueiras também conhece detalhadamente Cachoeira, na Bahia. Aí, imagens de roca, são santos articulados que você veste e o santo fica na posição que você quiser. Inclusive, bom de falar isso era o William,
que já está carequinha, olha lá, era um... Como é que eu vou te falar? Era uma honra muito grande doar o cabelo para o Santo de Roca. Então, em todos esses locais, William, você está precisando aí de uma doação da Estelinha, olha lá. Não, eu dei o meu cabelo, é por isso que ficou assim. Eu doei. Ô, Dalton, tem pintura de chinesice aí nesse meio, nessas coisas coloridas? Como? Perdão. Tem pintura com chinesice nesse meio aí ou não? Não. Pintura lá na Bahia, não. Agora, reparem, por favor, isso tudo é madeira, né? Repara aqui na direita, nessa ombreira de porta, a imitação do mármore vermelho, né? Isso se chama marmorato. E aí tudo é madeira, não tem pedra. A pedra está por trás. Aí são detalhes da riqueza da igreja, azulejos, o couro, uma coisa lindíssima essa igreja. E aí a parte que hoje, gente, deixa eu olhar aqui para vocês. Hoje, esse convento virou uma pousada, um hotel. Então, aí está ali o restaurante do hotel. Agora, você tem 2 colunas de pedra lindíssima. Aqui você tem a parte interna, das pessoas que estão comendo ali. O restaurante fechado lá para dentro. As arcadas viraram todas. Quer dizer, onde se enterrava muita gente, se enterrou muita gente no passado, hoje as pessoas estão lá comendo ali em cima. Uma vista aí do fabuloso hotel. E aí nós chegamos ao Convento do Carmo de Salvador, de 1586. Eu me perco, às vezes, porque eu estou estreando aparelho de audição. E o sibilado, sons, fazem uma loucura aqui dentro da minha cabeça. Me atrapalho muito com isso. Então, ali, cunhais, ombreiras de porta e de janela, um nicho central, um acesso central, melhor dizendo, muito bem elaborado de pedras, coruchelos, etc. O Convento do Carmo de Salvador, de 1586, transformou-se esse magnífico hotel que vocês estão vendo aí. Não é aquele que o professor Filgueiras falou. Não é aquele, não. Aquele é outro. À direita, inclusive, uma capela virou aí refeitório, né? O restaurante. São Boaventura de Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro, a ruína do convento, era franciscano, 1660. Alguma coisa em estereotomia, como o surgimento de alguns arcos ali, um arco cá na frente, outro lá atrás. E só para ilustrar que temos esse aqui, fica em Itaboraí, aí na Niterói Manilha, um pouquinho para frente. Havia há um tempo atrás, havia uma alegria muito grande, porque o São Boaventura estava dentro de um local que a Petrobras resolveu encampar. Então, havia a expectativa de que se cuidasse do local, que se transformasse num lugar que te limpasse o mato, enfim, que se pudesse ir lá conhecer, ver, olhar, etc. Infelizmente, parece que tudo deu para trás e ficou como estava. Aí vamos a Igaraçu de novo, lá em Pernambuco, terra da minha querida Virgínia Capibaribe. Não tem nome mais pucano que esse. Capibaribe é da gema, né, Virgínia? E aí nós temos aqui, olha, reparem, aqueles curativozinhos que vocês estão vendo na pedra
são feitos da seguinte, ou são janelas de prospecção, ou fizeram um furo para pendurar samambaia. Um furo para pendurar alguma coisa, bater o prego para botar uma faixa, e aí depois, na restauração, que foi em 1990, mais ou menos, aí se voltou ao original. Aqui eu tenho que agradecer minha mulher, que tem uma santa paciência para me deixar me embrenhar nesses locais todos aí. Então, aqui você tem um detalhe do claustro, 2 detalhes do claustro, aparecendo lá a cúpula do campanário, né, a cobertura do campanário, bulbiforme, olha que bonito. Aqui o detalhe do passadiço ou deambulatório superior, e que aqui no Mosteiro de São Bento do Rio, aliás, não tem. E aqui um detalhe daquele arco pleno, feito de gomos, fechado por uma pedra-chave ali em cima, com a pedra imposta, repousando na pedra imposta, e uma coluna disfarçada, para dar mais leveza, em 2 coluninhas de cada lado. É uma coluna à esquerda, uma na direita, tudo junto, para dar leveza. Seria muito simples, né, fazer uma seção quadrada grandona para fazer tudo. Mas aí, para dissimular, repara que é uma lá embaixo. No pé daquele pedestal, você nota que é tudo uma coisa só. E vamos aí, então, um pouquinho mais para dentro do sertão de Capibaribe. Convento das Ruínas Nossa Senhora do Carmo de Nazaré. Esse é ruína mesmo, só sobra a capela em pé. E ela tem sobre a Capela Mor, tem essa cúpula estranhíssima, um fechamento ali piramidal estranhíssimo, feito em pedra, hein? Depois, por uma questão de conservação, foi colocado um emboço. Mas quando eu fui lá, eu consegui conversar com um rapaz, um senhor, já melhor dizendo, que trabalhou na recuperação. E aí ele me dizia que foi feito um emboço porque as pedras estavam aflorando muito e havia infiltração para dentro. Então, por uma questão, apesar da inclinação daquelas aguinhas, ficou uma coisa diferente. E aí, visto por dentro, ó. O arco do cruzeiro aqui embaixo à direita, e lá atrás, em pedra esculpida, Nossa Senhora de Nazaré, no nicho. Repara ali os tímpanos, são essas conchas amarelas em cima, são chamados tímpanos. Repousa essa carga toda naquela misulazinha que está ali, que é jogado para dentro da parede. Esse lavabo é uma coisa muito interessante, porque o escravo tem uma bacia, né, maior que uma banheira, que está lá fora. E a água escoa para lavar a mão do oficiante, ou da oficiante, no caso, nesse buraco aí. E, normalmente, se tampava antes do advento do ferro, com isso aí é antes, então você tem um tampão ali, depois, com o surgimento, aí então surge a torneirinha de ferro ali. O aspecto embaixo do claustro e em cima do passadiço deambulatório. E à direita um aspecto do claustro, com a arcada que sobrou. Aqui também. Em algumas localidades, substituiu o chafariz por um poço ali no meio. Tá?
Não sei se é o caso aqui, mas tem concreto, como vocês estão vendo, é uma coisa nova, foi feito posterior, então não dá para a gente afirmar nada. Uma outra bacia de pia, 1735, aquele é um 5, parece até um 6, né? Mas é um 5. E aí a gente chega no lugar que o professor Filgueiras que devia falar, que é o Seminário de Belém da Cachoeira, né, professor? Alton, quando eu fui ao Seminário de Belém, fica a 5 quilômetros de Cachoeira, pertinho, né? Foi o maior educandário do Brasil no início do século XVIII, né? Onde os irmãos Gusmão, Alexandre de Gusmão e Bartolomeu Lourenço de Gusmão estudaram. Era um negócio gigantesco. Eu fui lá, a igreja eu não pude visitar porque ela estava toda cheia de andaimes sendo restaurada. Agora, o seminário, que era gigantesco, onde tem aquela placa escrita ali, eu vi um pedaço de muro que foi o que sobrou do seminário. Era um pedaço que devia ter 1 metro de comprimento e meio metro de altura. Um prédio gigantesco. Quando os jesuítas foram expulsos, o seminário foi demolido. É uma coisa impressionante. Isso aconteceu muito, né, professor? Não, mas no caso dos jesuítas, era decisão de Estado. O Marquês de Pombal mandou destruir. Foi destruído mesmo, demolido. Exatamente. Lá tem uma coisa muito interessante, porque quando o Bartolomeu de Gusmão estudou lá, ele era estudante, ele projetou um sistema de recalque de água de um açude até lá. E esse açude, e esse recalque é de 100 metros na vertical. Hoje seria um grande feito de engenharia. E ele recebeu um alvará do rei, o rei Dom Pedro II de Portugal, início do século XVIII, 1705 ou 6, uma coisa assim. E o alvará existe, mas não explica qual era o método. Aí eu cheguei lá e perguntei ao pessoal, me diga uma coisa, tem um açude por aqui? Eles disseram, tem sim, lá embaixo. Dá para ir de carro? Dá. A estrada é de terra, mas é batida, não tem problema. Aí eu fui, o motorista que eu tinha contratado. E dá mesmo 100 metros de distância na vertical. Lá tem um açude. Hoje tem máquinas elétricas, bombas elétricas. Eu não sei como é que conseguia fazer um recalque. É uma coisa impressionante. Primeira década do século XVIII. Eu não consegui ver. O açude, né? E o açude. Procurei o açude, não achei. E tinha uma particularidade. Aqui à esquerda da igreja tem uma estradinha, a gente desce. A particularidade é que nos fundos dessa igreja tinha um terreno grande. Sim. E depois um riacho. E a pessoa, a senhorinha que tomava conta da igreja, me falou que uma pessoa influente na cidade, para que as pessoas não entrassem lá para fazer safadeza pelo riacho, soltou cobras. Então, eu não sei se ela falou isso para eu não me aventurar, ou se é verdade, mas que naquele terreno tinha cobra. Entendeu? Não sei. Vai ver se é mentira, se é verdade, não dá para saber. Eu não tive nenhum obstáculo para ir. É do lado da igreja, não é atrás, não. Não, eu estou falando atrás da igreja. Não, é do lado. Eu sei, o senhor está falando do lado. Agora, como é que se faz o recalque num desnível de 100 metros? Realmente, a única maneira que eu penso é fazer uma elevatória com 102 metros para ter 2 metros de queda. Eu tenho a impressão que devia haver várias elevatórias pequenas. É a única provável. William sabe alguma coisa disso, William? O que normalmente acontecia, eles usavam vaso comunicante. Várias elevatórias por vaso comunicante.
enchia um pouco, enchia, que é mais ou menos o que eles usam no chafariz da Praça 15, para poder colocar moto contínua. Mesmo assim, é fantástico. É fantástico. O desnível é imenso. É fantástico. Mas seria pequenos reservatórios que ele enche d'água, passa para o seguinte, enche, passa para o seguinte, enche, passa para o seguinte. Deve ter sido uma coisa assim. É uma pena que não tenha sido descrito. Aí dá para o vaso comunicante. Pode ser. Bom, continuando, então, o seminário é edificado em 1686, iniciativa do Alexandre de Gusmão, que morreu em 1724, resta hoje a Igreja Nossa Senhora do Belém. Uhum. São Frei Galvão, que é nascido em Guaratinguetá, está lá, e Padre Bartolomeu de Gusmão, inventão dos balões aerostatos, estudaram no seminário. Uhum. E aí uma particularidade é embrechado de conchas e porcelanas na torre dos campanários, no fechamento dos campanários. Um detalhe mais próximo. Esse embrechado é muito curioso, né? Muito curioso. Vou passar o outro aqui, ó. Sepultura do coronel da cavalaria Antônio de Aragão de Menezes. Moço fidalgo, deve ser parente do doutor Filgueiras. Moço fidalgo da casa de Sua Majestade, de sua mulher, Dona Maria de Menezes, não é demente, hein, gente? De Menezes, fundadores desse seminário de Belém. Sepultura de João Pérez Ribeiro e sua mulher, Luzia Pereira de Lima, e seus herdeiros. Não valse, não enterra mais ninguém. Não vai se não enterra mais ninguém. Ou seja, sepultura só deles.